A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando a lição do quarto trimestre de 2020, que traz por título A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina, o Sofrimento e Restauração de Jó. Nós já falamos nas primeiras 3 lições sobre quem era Jó, certo? Nós falamos sobre o livro de Jó, nós falamos sobre quem era Jó, nós falamos na última lição sobre a realidade de Satanás e hoje nós vamos falar sobre o drama de Jó, certo? Sobre essa história fabulosa de Jó, que vem ser para nós um alento para a nossa alma, mas também vem para mostrar-nos a possibilidade de um homem de Deus passar pelo sofrimento e vencer as dificuldades em o nome de Jesus, ok? Fique comigo e nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Vamos lá. O nosso texto áudio, ele se encontra no livro de Jó, capítulo 2, versículo de número 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 2:21. A nossa verdade prática vai dizer assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor, ok? Então, o que é um drama? Um drama, ele pode ser, dentro das artes cênicas, toda a representação da nossa vida. Pode ser uma comédia, pode ser um filme baseado numa vida real, ou seja, é a representação da vida. Quando o pastor José Gonçalves colocou esse tema, o drama de Jó, a primeira coisa que me veio à mente é exatamente isso, a representação de uma vida de um ser comum. Tá? A Bíblia Sagrada ela vai fazer questão, irmãos, de nos mostrar não somente Jó, mas todos os homens dentro da Bíblia Sagrada, como pessoas comuns que sofrem, têm medo, se frustram, angústias, dificuldades da vida. Em nenhum momento a Bíblia vai colocar uma imagem inatingível para mim e para você. Então, dentro da Bíblia Sagrada, ela faz questão de exemplificar a vida de homens comuns que passaram e venceram pelas dificuldades que todos os seres humanos vivem. Então, quando nós vemos o drama de Jó, nós estamos olhando para a história, a representação de uma história comum, que poderia ser a minha história, poderia ser a sua história, ok? Vamos para a lição e nós vamos detalhar melhor isso. A introdução da nossa lição tem uma frase que falou muito comigo, eu gostei muito dessa frase. Ela vai dizer assim: da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Ou seja, a história de Jó, ela vai representar algo que é muito semelhante a nós. Sabe, é por isso que o livro de Jó, ele nos cativa, nos chama a atenção. Porque todas as vezes que nós olhamos para Jó, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um homem como eu, como você, passando as dificuldades, passando as aflições da vida, e não somente isso, podendo vencer estas dificuldades, podendo ultrapassar esses limites. E nós vamos ver que Jó, ele sai do luxo para o lixo, do lixo para o luxo novamente. Ele vai transpor todas as situações comuns da vida. Por quê? Porque o Senhor é com ele. E é isso que nós vamos ver. O primeiro tópico da nossa lição vai dizer assim: tragédia de natureza econômica. Tá? É até difícil, irmãos, mensurar a riqueza de Jó. Certo? A potência financeira que era Jó. Eu vi uns cálculos aí que a fortuna de Jó naquele tempo
passaria, se fosse colocar em dinheiro de hoje tudo, chegaria a ser perto de 500 milhões de dólares, certo? É um número, certo, que somou as posses, camelos, tá? Colocando como se fosse objetos de hoje, caminhões, tratores, tá? Mas o que nós precisamos compreender? Que Jó, ele tinha sucesso financeiro, tá? Ele tinha sucesso. Ele era um homem que ele não se pesava financeiramente. Por quê? Porque ele tinha sucesso, o homem trabalhador, o homem esforçado, e ele tinha sucesso. E eu gosto muito do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 45, 46, diz assim: para que saibais, pois, filhos do homem que está no céu, porque faz o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, o mesmo sol que nascia para Jó, nasce também para nós. A mesma chuva que caía nos tempos de Jó, caem sobre nós hoje. E Jó, ele não se iludia com isso. Nós vamos ver que ele vai ter esses momentos que ele vai reclamar da sua sorte, das suas dificuldades, mas Jó, ele reconhece que tudo o que ele tem provém do Senhor, é bênção, é dádiva, é o Senhor que coloca sobre ele. E o subtópico da nossa lição, o primeiro subtópico, vai dizer assim: o sucesso na esfera comercial. Jó é citado na Bíblia como sendo o maior homem do Oriente. A sua riqueza era ímpar, não havia ninguém que se achegasse a ele. Quando eu era jovem, adolescente, o homem mais rico do mundo chamava-se Bill Gates, tá? o formulador do Windows. Hoje, o homem mais poderoso, mais rico do mundo, um deles é o Mark Zuckerberg, do Facebook, Instagram, ok? E Jó seria colocado no nível desses homens, ou seja, havia sucesso financeiro. E como surgiu o sucesso financeiro de Jó? Simplesmente ele abraçando princípios bíblicos de sucesso, tá? O sucesso do homem não pode ser medido pelo dinheiro que ele tem, mas sim por como esse dinheiro faz que ele seja visto pela sociedade. Tá? E quando nós vamos lá, a partir do capítulo 29 do livro de Jó, a Bíblia vai trazer Jó como um homem de sucesso, não somente pelo dinheiro que tem, mas pelo respeito da sociedade, pela visão que os seus contemporâneos têm dele. Então o sucesso de Jó, esse sucesso na esfera comercial, é refletido não só pelo dinheiro que ele ganhava, mas também a forma que ele aplicava os seus recursos, tá? Então Jó, ele vai ser bem sucedido no comércio, ele vai ser bem sucedido no campo, tá? A Bíblia vai dizer que tudo que Jó intentava prosperava. Por quê? Porque nós olhamos para ele como sacerdote do lar, nós olhamos para Jó como um homem que fazia diferença no seu tempo. Então, irmãos, é muito importante que nós olhemos para o sucesso não somente da forma do capital, mas da forma que ele é aplicado em prol da sua vida, da sua família e da comunidade em si, tá? Então, quando ele prospera, não é somente ele que prospera, a sociedade prospera com ele, as pessoas, os empregados, aqueles que colaboram com ele prosperam junto, tá? E quando nós olhamos para a questão de Jó, quando ele começa a perder tudo, o nosso textuário, Jó vai dizer simples assim: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Ou seja, tudo o que eu ganhei, tudo o que eu deixei de ganhar, tudo o que eu prosperei, tudo o que eu adquiri, não irá me levar a lugar nenhum. O Evangelho de Marcos diz assim:
o que adianta o homem ganhar a sua ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jó perdeu o mundo inteiro, mas a sua alma estava intacta. Ou seja, o sucesso de Jó está mais ligado ao seu caráter, certo? A sua posição diante de Deus, do que nos bens que ele havia adquirido. Então, quando o nosso inimigo ataca Jó, certo? Na sua parte financeira, Jó, ele sofre, lógico que ele vai sofrer, né, as suas perdas, mas ele não se prostra. Por quê? Porque na vida de Jó, o mais importante não era o que ele tinha, mas era o que ele possuía com Deus. Tudo que nós temos pode ser perdido. Por isso que Jesus vai nos deixar uma orientação muito clara. Ele falou: não coloque o seu dinheiro, não coloque a sua esperança naquilo que o ladrão, naquilo que a traça corrompe, mas deposita no céu. E lá estava a grande fortuna de Jó. Então, sucesso financeiro, fracasso financeiro, são doloridos? Sim, é dolorido. A questão do fracasso. O sucesso é enganoso, mas quando nós colocamos em Deus, quando nós depositamos em Deus tudo aquilo que nós temos, seja sucesso, seja fracasso, é efêmero perto daquilo que está na presença do Senhor. Então, o tópico 1 vai ter 4 subtópicos. 2 relacionados ao sucesso, 2 relacionados ao sucesso, sucesso no comércio e sucesso no campo, e um relacionado ao fracasso no comércio e o fracasso no campo. Tá? Mas você veja que de tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus, porque ele sabia que toda dádiva provém de Deus, e a hora que o Senhor quiser tirar, ele permanecendo conosco, é aquilo que mais nos importa. Todos nós queremos ter sucesso. Eu cuido de igreja desde muito cedo, e teve um tempo que eu estava meio frustrado com o meu ministério, porque eu estava numa igreja que não crescia tanto como nas outras, e um dia eu, desanimado, estava estudando na internet e achei um documentário, não lembro qual faculdade agora, e o ministério e o vídeo chama assim: Ministérios Fracassados. E aquilo me chamou a atenção, porque era como eu estava me sentindo. E de repente começa a passar pastores de igreja, donos de editoras, uma série de homens que aos olhos humanos eles estavam fracassados, porque aquele pastor, a igreja dele não crescia, aquele editor, a sua editora, a sua produtora de livros, ela não correspondia ao que ele imaginava. Mas em suma, aquele documentário ia dizer assim, que não importa se você tem sucesso ou fracasso diante de Deus, o que importa é você estar na presença do Senhor e executando o talento que o Senhor te deu. Na questão de Jó foi exatamente isso. Ele, aparentemente, ele fracassou diante dos homens por causa da sua falência. Jó foi a falência, mas diante de Deus, ele tinha plena convicção de estar fazendo a coisa certa. Ele estar mesmo naquela situação de penúria, mas ele estava diante de Deus com o coração inteiro. Então o sucesso de Jó não é medido pela riqueza de Jó, mas é medido pela vida que ele tinha com Deus. O segundo subtópico da nossa lição, ele diz assim: tragédia de natureza familiar. Irmãos, eu não consigo nem imaginar o que Jó passou, ok? Porque eu tenho os meus filhos, tá? De vez em quando eu tenho vontade de torcer o pescocinho deles, mas com muito amor e carinho. Eu não imagino o que aconteceu no coração de Jó, certo? Da perda de seus 10 filhos em um único dia. Eu tive uma experiência muito amarga e muito trágica quando eu fui fazer o velório de uma criança, eu acho que poucos meses.
Irmãos, para mim, eu sou uma pessoa muito bem controlada no meu sistema emocional, certo? Nas horas de nervosismo eu consigo me controlar. Mas aquele dia eu tive que me segurar muito, porque eu estava prestes a chorar no culto fúnebre. Eu quase não tive palavras para falar, eu quase não tive forças para realizar aquele trabalho. Por quê? Porque era uma criança da igreja. Quando eu fico imaginando a situação de Jó, eu fico imaginando a dor que esse homem estava passando. Tá? Porque bens materiais se recupera, mas e a questão familiar? Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez só. Tá? Jó, ele perdeu toda a sua estrutura familiar de filhos. Eles morreram de uma vez só, ok? E não somente morreu, e a Bíblia vai dizer assim: e estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, ok? Então, uma calamidade inexplicável, que poderia ser atribuída a Deus, recaiu sobre os filhos de Jó. Os filhos que ele cuidava, os filhos que ele ensinava, os filhos que ele sacrificava e os ensinava no caminho, vieram a falecer. Então veja bem, em todo o tempo, Jó não pecou contra o Senhor, porque o Jó reconhece que tudo provém de Deus. Irmãos, eu não estou falando a deixar tudo no acaso. Ah, não, se Deus quiser. Não, mas eu estou dizendo de uma confiança, primeiro, na lisura diante de Deus, e segundo, da possibilidade de reencontrar os seus filhos, porque os seus filhos faleceram, mas ele não os perdeu. Por quê? Porque Jó os ensinava no caminho que deveriam andar. Tá? E o segundo ponto vai falar sobre a esposa de Jó. E eu já pontuei isso nas lições passadas, sabe? Eu sou um dos que defendem ela. Por quê? É muito fácil, irmãos, você acusar esta mulher de não ser cristã, de não ter uma confiança em Deus, mas pare e pense. Num dia, ela era a mulher mais rica do mundo, mais poderosa da sua época, da sua região, com uma família numerosa, uma família próspera. E de repente, sem ela ter a menor noção de como, nem o porquê, ela perde tudo. Você já imaginou? Vamos usar as palavras do nosso tempo. O trauma psicológico dessa mulher. Você já imaginou o que foi esse baque para ela? Né? Eu posso dizer que eu sei o que é isso. Tá? A minha família, eu devia estar com meus 16 anos, meus irmãos, cada um 3 anos mais novos que eu. Nós sofremos uma perda muito grande quando meu pai abriu falência. Tá? Nós tínhamos uma condição de vida boa, nós tínhamos uma estrutura de vida boa, né, financeiramente. E um belo dia, meu pai faliu, certo? Uma série de questões, meu pai faliu. E nós que tínhamos uma vida boa, uma vida estável, carros na garagem, e de repente nós não tínhamos mais nada. Tá? E isso, irmãos, foi para todos nós um choque, certo? Inclusive para minha mãe, que ela era acostumada a ir no mercado, não tinha limite para fazer compra, certo? Nós sempre tínhamos muita gente em casa e de repente tudo acabou, certo? Acabaram os amigos, porque são os primeiros que fogem, os amigos de verdade permanecem, mas o enxupim, aqueles que viviam em torno, sumiram tudo, tá? A nossa condição financeira, nós tínhamos o nosso padrão de vida, todos nós temos um padrão, ou é alto, ou é baixo, mas todos nós temos, né, os luxos que gostamos de ter, aquilo que gostamos, as marcas que nós gostamos, nós perdemos tudo. E isso foi se somando a outras situações da nossa vida. E minha mãe caiu em depressão. Ou seja, quando eu olho para essa mulher,
Eu não vejo ela como uma mulher descrente, porque Jó, demonstrando essa fidelidade que nós conhecemos, primeiro, ele nunca iria casar com uma mulher que não tivesse compromisso com Deus. Segundo, esta mulher, entendo eu, ajudou a construir tudo. Então ela sabia o quanto foi difícil para ela e para Jó edificar não somente uma família, mas também edificar todo o patrimônio. E quando eu vejo a mulher de Jó olhando para o seu marido, que até dias atrás era forte, vigoroso, trabalhador, agitado, eu vejo aquela mulher olhando para o seu marido simplesmente como um cadáver vivo, sentado sobre cinzas, raspando-se com cacos de telha, vermes, como a Bíblia diz, passeando à sua volta, mal cheiroso. Pare e pense, como que você se sentiria nessa situação? Como que você se colocaria nessa situação? Se fosse o teu pai, tua mãe, se fosse teu marido, tua esposa. Quando eu olho para pela mulher de Jó, eu procuro não ver um grito contra Deus, mas eu vejo um desabafo de uma alma que, passando pelas agruras e dificuldades da sua vida, não encontra nenhum argumento para explicar o que está acontecendo. Eu vejo simplesmente um desabafo de uma mulher, certo, que outrora tinha tudo, agora perdeu e não tem nada. Não tem filhos, não tem posses e também não tem marido, porque aquele que está ali não é o seu marido. Seu marido era Jó. Agora o que tem ali é um cadáver com fôlego de vida. E quando ela diz, eu imagino assim, amaldiçoa seu Deus e morre, ela está dizendo, olha, para você não resta mais nada, busque a morte, abandone, naquele desespero de que a gente não sabe o que fala quando está angustiado. Então, irmãos, é muito importante nós olharmos também essa forma dessa mulher, tá? Nós olharmos para ela e vermos as dificuldades que ela está passando, que você esteja passando, tá? Não exatamente com a vontade de tirar a sua vida, mas de sair dessa situação. Eu fico imaginando esta mulher olhando para o seu marido e vendo aquilo que parece ser o que ele era, simplesmente nessa situação. Então, para mim, a situação da mulher de Jó, certo? Fala de uma mulher em tremenda angústia, vendo tudo que ela tem terminando, inclusive o seu casamento, porque aquilo que ela está vendo não é mais seu marido. E o tópico de número 3 vai dizer, o subtópico 3 é assim: o fato. Um forte vento soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. Ou seja, o vento vai soprar, sopra na minha, sopra na tua família. Mas veja bem, no meio de todos os desastres, marido e mulher continuaram juntos, tá? Não vou dizer que a mulher de Jó ficou sentada com ele, mas a Bíblia se refere a ela, ou seja, nós podemos entender que ela estava próxima, acompanhando tudo, tá? Ela continuou, e você vai ver que tudo que Jó recebe lá na frente, ele recebe tudo de novo, os seus bens são dobrados, ele tem mais 10 filhos, e quem é a esposa? A mesma. Por quê? Porque o Senhor não lhe atribuiu culpa pelo que ela falou, porque, irmãos, o Senhor conhece mais do que o que nós falamos, Ele conhece o que há no nosso coração. Então, o drama de Jó, a tragédia que se abateu na família de Jó, certo? Não lhe tirou a fé, mas lhe trouxe uma certeza que em todas as situações o Senhor continua com ele. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, diz assim: tragédia de natureza física e psicológica.
O livro de Tessalonicenses vai nos dizer assim, que todo o nosso ser, todo o nosso corpo, alma e espírito devem estar preparados, devem glorificar ao Senhor. E eu vou deixar aqui em cima um link do nosso curso Teologia Sistemática Fácil, que nós vamos falar sobre tricotomia, ok? E nós vamos deixar bem claro, irmãos, que o ser humano ele é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito. 2 partes espirituais, uma parte material. 2 partes sensitivas, corpo e alma. Uma parte de ligação com Deus, que é o espírito. E é muito importante nós compreendermos isso, que nós precisamos cuidar tanto da nossa parte física, do nosso corpo, mas também da nossa parte psicológica, que é a nossa alma, o centro das nossas emoções. Como eu já disse, minha mãe sofreu de depressão, certo? Nós tivemos esse caso da falência do meu pai, minha mãe perdeu uma criança que nasceu acéfala, tá? E tudo isso, irmãos, vem causando sobre nós marcas, traumas, certo? Todas as vezes que nós enfrentamos alguma situação, isso nos causa traumas, tá? E vamos voltar para Jó. Imagine Jó, um dia ele tem tudo, posses, um reino, no outro dia ele não tem nada. Um dia ele está sacrificando pelos seus filhos, outro dia ele senta para chorar a sua morte. Um dia ele acorda de madrugada, trabalha, corre, é um executivo de sucesso, um homem proeminente na sociedade. Em outro dia ele é um assobio, ele é um provérbio. Qual o impacto disso na vida de Jó? Qual o impacto disso na mente de Jó? A Bíblia vai dizer assim que nós precisamos guardar o nosso coração. E guardar para quê? Para que nenhuma raiz de amargura possa adentrar ali. Todas as vezes, irmãos, que nós guardamos frustrações, que nós guardamos amarguras, que nós guardamos ofensas dentro do nosso coração, é como se nós estejamos entulhando o nosso coração com veneno, tá? Que nós estejamos guardando ali. Então, o Senhor vai nos orientar, certo? A guardar o nosso coração. Porque traumas vêm, certo? Problemas vêm, lutas vêm. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preparar para esse momento, tá? As enfermidades físicas nos abatem, tá? Elas nos derrubam, mas a pior das enfermidades são aquelas que não são físicas, são mentais. Por quê? Porque a nossa mente comanda tudo, certo? A nossa mente comanda todo o nosso corpo. E quando nós começamos a ficar com traumas, o que acontece? Gafanhotos são como gigantes diante de nós. Nós paramos e desistimos. Lembra dos espias? Quando eles foram verificar, conhecer, Josué mandou eles para conhecer a terra de Canaã. Eles foram para ver a terra. E o que eles viram? Os gigantes. E eles se acharam como nada. Sentimento de inferioridade, de incapacidade, de impotência. E o que acontece? Por causa disso, eles ficaram 38 anos andando em círculos. Quando todas as tragédias se abatem sobre Jó, ele tem uma única forma de responder. Ele vai dizer: nu saí da minha mãe e nu voltarei para lá. Ou seja, não é que Jó jogou tudo, tanto faz, se der certo dá, não. Mas ele reconhecia que o Deus que lhe deu a vida era o Deus que lhe sustentaria mesmo naquela situação que ele estava vivendo. Era o Deus que o ajudaria a transpor aquela situação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã,
Não importa o que você esteja, a tragédia que você esteja vivendo, a luta que se abata sobre você. Coloca nas mãos do Senhor o teu coração, a tua alma, a sede das tuas emoções. Coloca o Senhor como centro da sua vida. Isso não vai eximir de você de passar lutas. Jesus lá em João 16 vai dizer assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, certo? O irmão Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer que as aflições que nós passamos, que os irmãos da época de Pedro passavam, eram repercutidas no mundo inteiro, todos passavam pelas dificuldades. Mas qual é a nossa posição? É se colocar diante de Deus. O que Jó perdeu? Jó perdeu tudo. Só não perdeu o que era importante, que era a sua fé inabalável no Senhor, que lhe deu tudo, que lhe tomou tudo, e que se fosse do agrado desse Deus, poderia lhe restaurar tudo. Então, o que Jó fazia? Jó fazia assim, ó. Mesmo que no seu coração ele gritasse de dor, mas a sua boca se calava, para não blasfemar contra o Senhor. Então, irmãos, veja bem, é muito importante nós compreendermos isso. Jó, ele foi afetado nas 3 grandes áreas do ser humano: financeira, familiar e emocional. Mas a maior de todas, que era espiritual, ele não se abalou. Então, aprenda com Jó. O drama que Jó passou, essas situações da vida real, por que foi colocada para nós? Para nós, como Jó, podermos vencer. Ok? Então, fica com essa palavra, fica com essa lição, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida. Ok? Te espero no nosso canal, te espero no nosso próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.